Fala galera, tudo bem? Vamos lá para a nossa terceira lista de questões FEPESE. Lembra agora processo administrativo, a gente já teve duas anteriores de recursos humanos, certo? O foco é sempre na FEPESE e a gente está trabalhando com base nesse edital passado do JUSESC. Um detalhe importante, não sei se você já teve isso, quando saiu o último edital ele ficou com as inscrições abertas durante um mês só, foi jogo rápido. Então, parabéns mais uma vez por estar estudando antes, por estar se preparando antes, certo? Porque depois que abrir o edital vai ser, ó, pá, pum, rapidinho vai acontecer de novo. Um mês só de edital aberto, mais uns 15, 20 dias ali depois entre o fechamento do edital até a data da prova. Então, vai ser muito, muito apertado quando abrir. Detalhe é o seguinte, quando abriu esse edital passado, lá em 2013, a remuneração do técnico administrativo estava em R$ 2.785. Hoje, no portal do servidor, cara, ele quase duplicou. O valor está em R$ 4.586. Esse é o salário base, certo? Então, vale a pena estudar, hein? Vale a pena estudar, vale a pena se esforçar um pouco, bastante. Porque, olha, é o cargo do técnico. Tem muito concurso de nível superior que não está pagando isso, certo? Consequentemente, a hora que abriu com esse edital, a gente vai ter uma demanda bastante grande de gente tentando fazer essa prova. E você que começou antes, já está na frente, pode ter certeza disso. Então, foco lá. Pega ali. A gente vai trabalhar agora essa parte aqui, ó. Organização do trabalho, ambiente de trabalho e sua organização, rotinas de trabalho, organização e utilização de material de escritório. Depois a gente tem ainda mais técnicas e procedimentos administrativos, principais elementos da administração. Entra aqui o processo administrativo, entra rotinas de escritório. Tá? Eu trouxe mais do processo administrativo, porque de rotinas de escritório, utilização de layout é muito base. Eu vou fazer algumas questões e vocês vão perceber. Mas pega ali a primeira. Ó. O planejamento estratégico. No processo administrativo, planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente já fez muita questão de direção, não botei aqui de volta. Nas duas primeiras listas, basicamente só direção. Aqui eu estou no processo planejamento, organização e controle, basicamente. Então vamos lá. Planejamento estratégico. Letra A. Traduzir objetivos gerais em metas específicas de uma área funcional, identificando os principais cursos de ação necessários para a realização de sua parte no plano estratégico. Esse aqui quem faz é o planejamento tático, não é o estratégico. Na B, cobrir decisões sobre objetivos de curto e médio prazo, com ênfase na dimensão interna da organização. Curto e médio, dimensão interna, tático. C, por ser mais temporário e comparado aos planos táticos, envolvendo projetos, programas ou orçamentos, é o operacional. Lembra sempre que nível estratégico, toda a organização, ambiente interno e externo no longo prazo. Nível tático, ambiente interno primeiro. Envolve uma área, um setor, um departamento. E o prazo é o médio prazo. E o operacional? O operacional vai fazer um cargo, uma atividade bem específico, no curto prazo, somente no ambiente interno. Na letra C, portanto, é o nível operacional, planejamento operacional. Na letra D, cobrir decisões sobre objetivos de longo prazo, com forte orientação externa e planos pouco específicos. Este sim é o estratégico. Plano pouco específico, óbvio, tem que pegar toda a organização, não tem como especificar muito bem. Então marca a letra D para mim no gabarito da primeira. Na letra E, apresentar planos específicos com propósitos, resultados e recursos necessários que sejam compatíveis ao orçamento programado para o período e aos objetivos da área funcional a que se vincula. Este é o nosso operacional. Portanto, letra D na questão 1. No item 2, a definição da missão de uma organização deve. Missão. Lembra quando você faz planejamento estratégico? Missão, visão e valores. Valores normalmente não se pergunta, missão e visão que às vezes confunde um pouquinho. Visão é o que você não é, mas quer ser e determina que você quer ser. E a missão, letra A, explicitar de forma clara objetivos, produtos e serviços a serem oferecidos. Não. A missão a gente tem que ter a razão de ser e o negócio. Então, ela colocou produto e serviço não. Muitas vezes a gente fica no mesmo negócio mudando o produto ou serviço. Está errado, portanto, a letra A. Na letra B, omitir competências e capacidades únicas distintas, de forma que elas não possam ser copiadas. Você não vai omitir nada. Na letra D, omitir. Na letra D, ocultar. Então, está errado. Na letra E, explicitar. Legal. Claramente, de sua forma concisa, o propósito fundamental do negócio, bem como a razão de existir. Propósito, razão de existir? Beleza. Letra E, portanto, na questão 2. Questão 3. Uma boa... Essa vem de organização interna, né? É o que a gente tinha aqui no nosso edital, como sendo organização e utilização de material de escritório, rotinas de trabalho, tá? É essa parte ali do edital. Então, olha o que está escrito aqui. Uma boa arrumação e organização, assim como a colocação apropriada do mobiliário, dos equipamentos, são importantes na prevenção de acidentes do escritório. Assinale a alternativa correta com relação a essa organização do escritório. Na letra A,
Utilizar os puxadores para abrir e fechar as gavetas. É bom, né? Abrir mais de uma gaveta de arquivo ou armário de cada vez facilita o uso. Experimenta abrir 2 gavetas para ver se vai facilitar o uso. Não dá, né? Tá errado isso. Básico, tá vendo? Letra D. No verão, ao término do expediente, é importante manter os condicionadores de ar ligado, o ar-condicionado, tá? Para manter uma temperatura agradável. Para ninguém. Por fantasminha. Não, cara, só vai gastar à toa. Chegou, ligou e deu. 23 graus, não esquece disso. Não adianta botar mais. Tá errado também. Letra C. Para maior segurança, ao utilizar objetos cortantes, é importante mantê-los próximos do seu corpo. Colado, né? Assim, fazendo fricção. De jeito nenhum. Cara, olha, eu não vou gastar muito tempo com vocês com essas questões, porque é tudo este nível. Na letra D. Manter gavetas dos arquivos, mesas de trabalho e armários fechados quando não estiverem em uso. A disposição do peso deve garantir a posição estável do móvel e do material guardado. Se botar muito peso em cima, ele vai tombar. Claro, isso é básico, né? Então põe mais peso embaixo, em cima põe materiais mais leves. Tá certo a letra D. Na E, é importante guardar os objetos afiados ou pontiagudos quando os mesmos não estiverem em uso. Opa, tá certo. As lâminas de equipamentos cortantes podem ser guardadas junto a todos os materiais de escritório. Não. Coloca uma lâmina de estilete junto do potinho lá de clips, para você ver como é que vai ficar seu dedo. Não vai funcionar, né? Letra D, portanto, está certo, o restante tem tudo erro. A 4 vai na mesma linha, ó. Em relação à organização do trabalho, é correto afirmar. Letra A. As modificações nas tecnologias dos processos não afetam o arranjo físico. Afeta. Mudou a tecnologia, afetou. O ar-condicionado, né? Se você voltar 15 anos atrás, não era todo escritório que tinha ar-condicionado. Colocou, dependendo do local, ficou um negócio bizarro até, porque tem aquele cano passando que não dá de embutir. O equipamento novo, muitas vezes, fica um negócio estranho, porque o prédio, a infraestrutura não estava preparada para ele. Então afeta sim o arranjo físico. Está errada essa letra A. Na letra B, sempre que possível, deve-se alocar postos de trabalho frontais, frente a frente. Sempre que possível? Não. Alguns casos, em layout a gente tem casos específicos que é recomendado, e em layout tem casos específicos que é melhor lado a lado, certo? Errado, portanto, não é sempre. Na letra C, métodos e processos de trabalho são indiferentes ao arranjo físico. Errado. Dependendo do método, dependendo do processo de trabalho, a gente tem um arranjo físico condizente com aquela realidade. Na letra D, por demandar recursos uma vez estabelecida, a organização do arranjo físico deve ser estática. Demanda recurso, vai ser estática sempre daquele jeito? Não, não deve ser sempre daquele jeito. Está errado. Letra E. Um dos objetivos do estudo do arranjo físico é proporcionar um fluxo de comunicação entre unidades organizacionais de maneira eficiente e eficaz. Perfeito. A nossa lógica maior é ter uma comunicação, as coisas acontecerem bem. Tá? Então, letra E, portanto, na questão 4. Questão 5. Dentro do campo da estrutura organizacional, a organização informal. Lembra que sempre que quando aparecer a administração formal é algo que está no papel, está escrito. Informal, acontece, eu não tenho controles. Ele quer saber da organização informal. São as relações humanas dentro da organização que são informais. Então, letra A, é sempre criado um departamento de recursos humanos no intuito de fomentar a interação social estabelecida entre as pessoas. Está errado, ela surge naturalmente, não dá para a gente controlar, abafar, eliminar ou criar. Não tem como, ela surge. Na letra segunda, não consta no organograma. Perfeito, não está no organograma. Se tiver no organograma, aí vira formal. Errado. Mas como está, não consta, marca como certa. 3. Abarca comportamentos de interações sociais que não são documentados e reconhecidos oficialmente entre os membros da organização. Perfeito. Ela foge desse controle oficial, ela foge disso, então 2 e 3, letra D, portanto, na questão 5. Vamos para 6. É a divisão do trabalho por especialização dentro de uma estrutura da empresa. Trata-se, portanto, de um agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade das atividades e recursos humanos, financeiros e materiais. Em unidades organizacionais. O que é isso? Departamentalização. Departamentalizar é o ato de criar departamentos e, consequentemente, alocar recursos para esses departamentos. Então, se aparecer alguma coisa, departamentalização é alocação de recursos humanos? Legal. Consequentemente, é. Então, eu posso dizer que está errado. Logo, o gabarito aqui é letra A, portanto, departamentalização. Dentro de departamentalização, a gente tem formas de departamentalizar. Na 7, a departamentalização pode ocorrer no formato, primeiro, matricial. Pode departamentalizar matricialmente? Não pode. Não pode, não pode, não pode mesmo. Cara, curiosamente, nessa questão, nessa prova do Ministério Público, antes, aliás, a gente tinha umas 4 ou 5 questões perguntando: matricial é departamentalização? Mais ou menos como essa? E a resposta da FEPES era sempre sim, 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 sim. Mas não é. A matricial é uma estrutura organizacional composta de 2 tipos de departamentalização.
ou 3 até, tem uma variação. Ela pode ser funcional e projeto, ou funcional e produto apenas. Só assim eu tenho matricial. Mas é uma estrutura matricial, não é departamentalização matricial. Assim como eu tenho uma estrutura linear, eu não tenho uma departamentalização linear. Então a matricial é estrutura, não é departamentalização. Mas a gente sempre tem uma série de autores, esse é o principal problema da administração. Nós temos autores não tão bons, não tão renomados, mas que tem dinheiro, vai lá, escreve um livro, publica, e aí acaba muitas vezes passando conceitos equivocados, como este. E aí a gente sofre um pouco com isso, tá? Mas não, corretamente, matricial não é departamentalização, é estrutura. No primeiro gabarito veio como certo. A galera entrou com recurso, a gente entrou com recurso, e eles corrigiram corretamente. E a partir daqui ela sempre passou a tratar matricial como sendo uma estrutura e não uma departamentalização. Então pode ocorrer matricial? Não, não pode. Matricial não é. 2, produto ou serviço? Sim, quando você foca nos produtos ou nos serviços ofertados. Por projeto? Também. Inclusive a matricial tem dentro dela a departamentalização por projeto. Então 2 e 3 marca a letra D, portanto, na questão 7. Vamos para 8. Assinale a alternativa que indica corretamente o tipo de gráfico que representa as relações hierárquicas dentro de uma empresa. Ou simplesmente a distribuição de setores, das unidades funcionais e dos cargos. Que gráfico que trabalha a hierarquia? Que gráfico que trabalha os cargos? É o gráfico da organização chamado organograma. Marca a letra B para mim. Na letra A eu tenho fluxograma. Fluxograma é o gráfico do fluxo dos processos. A gente vai ver na lista de qualidade. Diagrama de espinha de peixe também você vai trabalhar causas e efeitos. É o Ishikawa, a espinha de peixe. Gráfico de Pareto, regra 80-20, tudo isso é qualidade. Histograma é o histórico de ocorrências de um evento. Então, tirando o organograma, todos são gráficos, aliás, todas as alternativas são gráficos organizacionais, no entanto, só o organograma é o gráfico dos cargos de cargo público ligado ao processo organizacional. Os demais são gráficos de qualidade. Questão 9, considere as seguintes afirmativas. Planejamento estratégico é um instrumento de gestão que consolida um método estruturado de tomada de decisões, que envolva uma determinada situação futura e desejada, cujo principal objetivo é se antecipar ao que e como fazer. E isso está certo. A ideia do planejamento e planejamento estratégico está corretamente determinada aqui. No segundo, o método EPS consiste em um modelo criado por Akoff para a busca do planejamento estratégico eficiente. Cara, a gente não tem método EPS. EPS é plástico, né? A gente tem o método PES, planejamento estratégico situacional, mas EPS não, está errado isso. Na 3, planejamento é um processo destinado a produzir um ou mais estados futuros, visando a obtenção de resultados desejados. Perfeito. Você está estudando hoje porque você se planejou anteriormente para fazer essa prova, para conseguir se preparar melhor. Então você vai trazer vários como ele trouxe aqui, estados futuros. Né? O estado futuro de passar em primeiro, em segundo, o estado futuro de ser classificado nessa prova. Essa é a ideia do planejamento. Construir esses estados futuros. Então o gabarito letra C, 1 e 3 está na nossa questão 9. Vamos para 10. Toda organização é reconhecida pela sua estrutura, que representa. O que a estrutura representa? A estrutura, o esqueletinho da empresa. Aquilo que a direção idealiza como caminho para atingir objetivos. Cara, isso aqui é muito uma missão, uma visão, aliás. Mas é a definição da estrutura, sim. Num contexto textual, autoral, aqui estava como definição da estrutura. A maneira como valoriza e distribui seus módulos dentro do contexto. A necessidade de obter lucro, não. Esquece a questão do lucro. O lucro vai ser algo muito específico dentro da administração, que é visto lá em administração financeira. Todo o restante da administração ignora a necessidade do lucro. Redução de custos, sim. A existência, sim. O crescimento, sim. Chegar onde se quer, sim. Mas não necessariamente o lucro. O lucro é administração financeira única e exclusivamente. Tá legal? Então sai fora, isso não é o objetivo da estrutura, a obtenção do lucro. O restante, tudo bem, a 1 e a 2 estão corretas. Essa aqui foi uma prova autoral, é um texto que eles tiraram frases específicas. Ficou meio fora de contexto aqui na questão. Foi uma questão muito mal feita. Mas ela pertence a um texto que reflete exatamente essa situação. Então 1 e 2 estão corretas. Letra C, portanto, na questão 10. Na questão 11, no campo das estruturas organizacionais, a departamentalização pode ocorrer por critérios. Como é que eu tenho departamentalização? Funcional tem? Sim, tá certo. Por processo? Também. Por cliente? Também. Cara, a mesma prova, né? Só que essa é prova de técnico. A anterior que eu falei que teve o problema da matricial, não problema, mas eles fizeram certo dessa vez, que era a questão 7, era a prova de analista. Então, na mesma prova, de manhã e de tarde. Cara, se você puder fazer 2 provas da FEPES no mesmo dia, faça. Porque ela repete questões, ela repete a forma de cobrança desse modo aqui, tá? Então, funcional, processo e cliente, gabarito, letra E.
Na questão 12, entre as principais características da organização formal moderna constam. O que eu tenho na organização formal moderna? Divisão do trabalho e especialização? Sim, o trabalho ele é dividido. A especialização, o fracionamento, ok. Hierarquia, tem hierarquia? Tem hierarquia ainda sim, chefia e subordinação estão presentes. Consequentemente, você tem hierarquia, tem o item 3, que é a distribuição da autoridade e responsabilidade. A autoridade é o autor da ordem, é o chefe. Responsabilidade é o subordinado, é o responsável pela execução dessa ordem. 1, 2 e 3, gabarito letra E também. Questão 13. Considere as seguintes afirmativas sobre planejamento organizacional. Primeira, divide-se em tático, operacional e estratégico. Embora não esteja na ordem que a gente costuma ver, estratégico, tático, operacional, operacional, estratégico, tático, estratégico, tá certo, correto. Divide-se sim nesses 3 pontos. No item 2, conceitua-se como uma etapa de definição do que precisa ser feito e de que maneira deve ser feito. O que eu preciso fazer e de que maneira. Ok, correto, o item 2 também. 3, por se tratar de um processo centralizado, ele limita a integração. Não é centralizado, não pode ser centralizado. Então marca 1 e a 2 para mim, por favor. Ainda e focando no processo administrativo, a gente tem a questão 14. Olha só. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar são funções administrativas. Diferente do planejar, organizar, dirigir e controlar, estas 3 foram propostas por Fayol em 1916. Elas funcionaram muito bem até a década de 50, quando, no período neoclássico, na escola neoclássica, Peter Drucker e outros autores proporam essa revisão de POC3, prever, organizar, comandar e controlar, para o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá? De todo modo, isso é sim função administrativa, marca a questão letra B na 14. Vamos para a questão número 15. Entre os principais elementos da administração, qual é aquele que se preocupa com o estabelecimento de objetivos, bem como os meios para alcançá-los? Planejamento, muito bem, letra E. Na 16, assinale a alternativa que corresponde a um exemplo de controle simultâneo. Nos controles eu tenho o controle prévio, que acontece antes da ação, simultâneo enquanto a ação acontece, e o posterior. A gente sempre focou muito no posterior, ele quer saber do simultâneo. Inspeção de matéria-prima é antes da utilização, então este é prévio. Programas de manutenção preventiva, prévio. Teste de seleção de recursos humanos, eu faço a seleção de recursos humanos antes de botar o indivíduo para trabalhar, então ele também é prévio. Controle de qualidade de bens produzidos, os bens já estão produzidos, então é posterior. Letra E, supervisão direta e controle estatístico do processo produtivo. Este é durante, este é controle simultâneo. Marca a letra E para mim na questão 16. Na questão 17, definir missão, formular objetivos, definir planos a serem alcançados e programar atividades são características da função administrativa de planejamento. Letra D, portanto, planejamento. Na 18, numerar a coluna 1 com coluna 2. Os níveis hierárquicos, estratégico, tático e operacional. Coluna 2, ampliação de mercado. Onde é que eu vou trabalhar isso? É no operacional, é no tático ou no estratégico? Ampliar mercado é no estratégico. Tem que envolver toda a organização, não dá para trabalhar pontualmente. Põe 1 para mim. Ocorre no médio prazo. É o nível médio, o nível tático de atuação, põe 2. Relacionado com a tarefa, é mais específico, é o operacional, põe 3 para mim. Abrange toda a organização, visão sistêmica, estratégico, põe 1. Relaciona-se com áreas funcionais da organização, são os departamentos, nível tático, portanto, bota número 2, fica 1, 2, 3, 1, 2. Gabarito letra C, portanto, na questão 18. Na 19, identifique verdadeiro e falso. O planejamento está relacionado à definição de objetivos. Com certeza, correto, portanto. Controle, pode suprir falta de planejamento? Nunca. Não adianta lá na hora da prova, se você não estudou até a hora da prova, você realizar um controle na hora da prova do tempo. O que adianta se você não sabe, se você não planejou e não estudou? Então está errado, não adianta ter controle se não tiver planejamento. Tá? A estrutura organizacional é definida na função organização. Também, tá certo? Na organização a gente trabalha os recursos. Lembra sempre que o planejamento define onde quer chegar. E o caminho para você trilhar até lá. O planejamento ele estima recursos. O organizar ele monta a estrutura e define como que você vai trabalhar. Ele aloca recursos. E por isso eu lhe criei a estrutura, tá certo? O segundo item. O terceiro item. O primeiro está verdadeiro, o segundo está falso, o terceiro está certo. No quarto, a direção está relacionada à tomada de decisão. Na verdade, todos estão. A direção também está, certo? E principalmente a direção está tomada de decisão com pessoas, ok? Questão 19, letra B, portanto, e a gente fecha a nossa terceira lista de questões, beleza? Um grande abraço, né? E eu te vejo na próxima lista.